Olá! Mais uma vez, uma conferência mundial sobre desenvolvimento sustentável é realizada aqui no Brasil. É a Rio+20, um encontro que tem uma meta ambiciosa, traçar os rumos para o futuro do planeta. Os debates não vão tratar apenas sobre a preservação da natureza. Temas como desenvolvimento econômico e a eliminação da pobreza também fazem parte da conferência. Mas será que nas ruas as pessoas sabem o que é a Rio+20? Rio+20? Não. É o quê? É um evento que vai ter? Afinal de contas, o que é Rio+20? Rio+20 é reflexo da Eco 92, né? É uma conferência sobre o meio ambiente, não é isso? Vai ser um encontro de líderes mundiais sobre meio ambiente, esse tipo de coisa. Principalmente com relação ao meio ambiente, a exploração racional de recursos naturais. A Rio+20 é uma conferência organizada pelas Nações Unidas para debater desenvolvimento sustentável. Vai reunir no Rio de Janeiro representantes de mais de 100 países. O tema do desenvolvimento sustentável é o tema central da agenda do mundo, economia, sociabilidade, política, nos próximos anos e décadas. E a conferência vai ser um momento muito importante desse processo. Além disso, o mundo espera do Brasil uma mensagem sobre economia verde e combate à pobreza. E será uma oportunidade, então, de nós falarmos ao mundo tendo a atenção não apenas de governos e empresas, mas de bilhões de cidadãos. Nossa avaliação é que o Brasil tem a chance de ouro de se consolidar como um player internacional na discussão sobre meio ambiente e sustentabilidade. Qual é o papel do Brasil num mundo em transformação? A gente simplesmente quer fazer parte do clube dos ricos ou a gente quer um mundo em harmonia e com justiça? Se a gente quer um mundo em harmonia e com justiça, a gente tem uma grande responsabilidade e um enorme potencial de contribuir para a transformação. A preservação do meio ambiente se tornou tema de uma conferência das Nações Unidas pela primeira vez em 1972 em Estocolmo. A partir dali, começaram a ser pensadas políticas sobre o tema. Das discussões, surgiu no final dos anos 80 o conceito de desenvolvimento sustentável, que prevê garantir as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. É um desafio inédito para a história da humanidade, que a civilização toda, a civilização global, tome a mesma decisão. Tem que ser todos. E, em segundo lugar, que essa decisão, com relação ao desenvolvimento sustentável, nós tenhamos a capacidade de dizer: eu vou gastar um pouco mais hoje, eu vou assumir certos custos hoje, para preservar a qualidade de vida, o bem-estar e a liberdade das futuras gerações. A Rio+92 marcou um avanço na preocupação ambiental. Os governos passaram a tratar o assunto com mais importância. Uma prova disso é que na conferência realizada em Estocolmo, apenas uma chefe de Estado compareceu, Indira Gandhi, da Índia. Já o encontro do Rio contou com a participação de 108 chefes de Estado. Uma das coisas que a gente espera da Rio+20 é uma avaliação da atuação dessas conferências, né? Então, ela foi fundamental, ela criou essa consciência global da necessidade de discutir esses temas e eu acho que é o momento também de reavaliar, né, o que foi esses 20 anos de discussão desses temas. Durante a Rio+92 foram assinados 2 tratados, um sobre a biodiversidade e outro sobre as mudanças climáticas. Também foi elaborada a Agenda 21, um plano de ações com metas para melhorar as condições ambientais do planeta e viabilizar o desenvolvimento sustentável. Os acordos foram considerados um grande avanço para a época, mas muitas ideias ficaram apenas no papel. Os avanços na luta contra a pobreza vieram da macroeconomia global. E a situação do clima, da biodiversidade, da desertificação é muito pior. Mesmo assim, nada tendo sido feito, e na época havendo uma percepção de fracasso, quando a gente olha para a Rio+92, nós pensamos nela como um sucesso. Por quê? Porque ela definiu uma agenda, ela teve a coragem de enfrentar os verdadeiros problemas, de dizer: temos um problema no clima, temos um problema de extinção da vida,
temos um problema de desertificação. Precisamos agir através da Agenda 21. Entre os principais pontos da Agenda 21 estão o combate à pobreza, a mudança nos padrões de consumo, a integração entre meio ambiente e desenvolvimento na tomada de decisões, a proteção da atmosfera, o combate ao desflorestamento, a proteção dos oceanos e recursos hídricos, o manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e esgotos e o fortalecimento das populações indígenas. A Rio+20 pretende mostrar que é possível respeitar o meio ambiente, garantir o desenvolvimento da economia e erradicar a pobreza. Não podemos cair na hipocrisia de dizer que para combater a pobreza, para acabar com a pobreza, precisamos continuar degradando o meio ambiente. Não nos atrapalhem com a questão do meio ambiente porque estamos combatendo a pobreza. Isso é uma mentira e uma hipocrisia. Quem mais sofre com o aquecimento global, com a elevação do nível do mar, com a insegurança alimentar por conta da desertificação, são os pobres do planeta. Só será possível combater a pobreza se a crise ecológica for enfrentada. Em várias cidades do país já existem iniciativas para transformar o conceito de desenvolvimento sustentável em prática. Um exemplo vem do Paraná, onde a usina hidrelétrica de Itaipu criou o projeto Cultivando Água Boa. O programa busca aliar preservação e desenvolvimento econômico em 29 municípios da região, conhecida como Bacia do Paraná 3, que fica no oeste do estado, na confluência dos rios Iguaçu e Paraná. Nós construímos uma proposta a partir de 2003, com as mudanças que aconteceram no Brasil, e fazendo com que a empresa estatal Itaipu, que é binacional, tivesse esse grande envolvimento também como agente de mudança e, ao mesmo tempo, de inclusão social, de cuidado ambiental e, portanto, que fosse muito presente na comunidade que influencia e sofre influência. Portanto, o programa Cultivando Água Boa tem, na bacia hidrográfica, o seu território de ação. Na bacia, recuperar os passivos e ter uma série de ações na linha do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade. Mas tudo isso com grande envolvimento das comunidades. No lago formado pela barragem criada para represar a água que alimenta as turbinas da usina de Itaipu, são criados peixes. Técnicos contratados pela hidrelétrica auxiliam os pescadores na montagem e na manutenção dos tanques. A gente tem acompanhado, né, o desenvolvimento do cultivo em tanque-rede, desde a parte de assistência técnica, né, no dia a dia do pescador, aquicultor, até auxílio, né, na questão dos alevinos, dos materiais, né, que são os tanques-redes. Sempre 60 tanques estão em operação. Neles são criados pacus. Os peixes são reproduzidos em cativeiro e demoram 8 meses para atingir o tamanho que permite a comercialização. Pesquisas realizadas em um laboratório de Itaipu ajudam a acelerar o processo de reprodução. Então a gente faz uma indução hormonal, né, e aí esse peixe ele desova artificialmente em laboratório, né, esses ovos eles são fecundados. Quando eles chegam num tamanho adequado, que eles não escapam mais das telas, né, eles são transportados para os tanques-rede. A piscicultura é mais rentável do que a pesca comum. Estevão é um dos piscicultores que trabalha no lago. Ele era vendedor e há 5 anos decidiu mudar de profissão quando conheceu o projeto. No antigo emprego, Estevão ganhava R$ 750 por mês. Com a pesca, passou a receber quase o dobro. Esse projeto, ele vem o quê? Agregar valor para o pescador. Por quê? Porque além dele produzir o próprio peixe que ele comercializa, ele vai ter também uma maior renda sobre isso. Aumentar a renda e diminuir os gastos. Com essa ideia na cabeça, surgiu também no Paraná um projeto para produzir energia limpa, gerada com o uso de um combustível bem diferente, os dejetos de animais, como bois e porcos. No complexo termoelétrico, na região agrícola de Sangajuricaba, em Marechal Cândido Rondon, a produção é simples. Os fazendeiros misturam os excrementos com água e colocam num biodigestor. Ali, um processo de reação química transforma o dejeto em energia. Ele aciona o compressor e o compressor manda para a minha propriedade. Se eu estou ocupando, a preferência é minha. Se eu não estou ocupando, essa solenoide vai abrir e vai mandar para a microcentral.
Pedro não precisa mais pagar pela energia que consome e ainda resolveu um antigo problema: encontrar um local adequado para os dejetos que ficavam espalhados no curral. 25,5 quilômetros de dutos unem todas as fazendas e transportam o biogás para a termoelétrica. Lá o combustível é armazenado em balões e passa por um processo de purificação. Na termoelétrica foi construído um secador de grãos que é aquecido com o biogás. O equipamento é utilizado pelos 33 fazendeiros que participam do projeto. Até o início do mês de agosto, a energia que é produzida aqui deve começar a ser vendida. O faturamento mensal pode chegar a aproximadamente R$7 mil. Então você resolve um passivo ambiental das propriedades e onde você tem um produto chamado biogás, que era desperdiçado e é um gás de efeito estufa, onde ele é canalizado e vem a uma central termoelétrica biogás para geração de energia térmica e elétrica. O material sólido que sobra da produção do gás vira biofertilizante usado nas fazendas. Mais uma vantagem para o meio ambiente e uma economia para os produtores rurais que deixam de comprar adubos químicos, que são poluentes. O biofertilizante, para mim, aqui, o primeiro resultado que eu vi, porque eu consegui recuperar a pastagem, né? Daí começou a aumentar a produção do leite. O biofertilizante acaba sendo uma opção importantíssima de redução de custo para o produtor. Então, aliado à questão ambiental de reduzir a poluição dos rios e do subsolo da água, ele também acaba se tornando uma importante alternativa de renda para o agricultor. Na fazenda de Pedro não entram mais adubos químicos. Com a produção de energia e a utilização do fertilizante biológico, ele consegue economizar R$4.500 por ano. O dióxido de carbono teve emissão recorde em 2010. Os maiores poluidores do planeta são os Estados Unidos, seguidos da China e da Índia. Os americanos emitem cerca de 20 toneladas de CO2 por ano, enquanto no Brasil as emissões são de 1,5 tonelada. Eliminar o agrotóxico das plantações é outro desafio da sustentabilidade. Agrônomos do projeto Cultivando Água Boa convenceram os pequenos proprietários rurais do município paranaense de Santa Helena sobre os riscos dos agrotóxicos. Começa a mostrar com palestras, mostrar casos onde o processo já está sendo implantado, né, visitas técnicas em outras propriedades que estão certificados, tudo, para mostrar para eles que a agricultura orgânica não é tão complicado assim trabalhar, né? Jorge planta frutas, legumes e verduras. Além de alimentar a família, ele vende o que planta em uma feira. Hoje, Jorge não usa mais fertilizantes químicos e passou a produzir as próprias sementes. Agora o adubo vem da mistura dos dejetos dos animais com o bagaço da cana e folhas secas. A produção é 100% orgânica e de risco zero para a saúde. O primeiro objetivo de a gente largar o uso de agrotóxicos, principalmente para sair mesmo do meio dos venenos. A gente tem uma qualidade de vida melhor, porque a gente sabe os malefícios que o uso de inseticidas, agroquímicos, estavam trazendo para toda a saúde da família, né? Os índios dessa tribo Guarani, em Diamante do Oeste, no Paraná, seguem plantando de acordo com a tradição de centenas de anos. A mandioca é o principal produto da aldeia. Para eles, a terra é sagrada e deve ser respeitada. Da terra que a gente tira alimento, da terra que a gente tira todo o sustento que a família precisa. Então, por isso, a terra é o principal. Sem terra, não terá sustentabilidade nem alimentação. Vai e vem, nós trazemos as informações não índios e aprendemos com as informações indígenas. 39 famílias moram na aldeia. A venda dos produtos orgânicos é a única fonte de renda do grupo. Como eles vivem afastados da cidade, precisam de ajuda para a comercialização. A logística de venda foi planejada por técnicos do Cultivando Água Boa. Entre os anos 2000 e 2005, a cobertura vegetal em todo o mundo diminuiu 3%. No Brasil, foram desmatados 165 mil quilômetros quadrados de floresta no mesmo período. Manter a qualidade da terra cultivada também é fundamental. Para isso, é necessário preservar a vegetação nativa e cuidar da qualidade da água.
Em Bela Vista, Foz do Iguaçu, são plantadas as mudas que depois serão utilizadas no reflorestamento. Desde o início do projeto, há quase 10 anos, foram plantadas 44 milhões de mudas, que permitiram a recuperação de 10 refúgios biológicos. Uma das ações é recuperar a mata ao redor das nascentes dos rios, para garantir a boa qualidade da água. Para evitar a degradação, foi criado um corredor de 6.000 hectares, o equivalente a 6.000 campos de futebol. A área foi isolada com uma cerca de 800 quilômetros. O município de Itaipulândia foi um dos beneficiados pelo reflorestamento. Além de contemplar a preservação, a recuperação, o reflorestamento das matas ciliares, preservação dos rios, das nascentes, dos córregos, também é feito a conservação de solo nas áreas rurais, para evitar a erosão. É feita também a readequação de estradas, onde as estradas são recuperadas, evitando também o processo erosivo, né? Além dos abastecedores comunitários, evitando assim que as máquinas agrícolas venham abastecer nos rios, como antigamente era feito, o que poluía muito os rios, né? com agroquímicos, matando assim várias formas de vida, peixes, etc. Para isolar a área, foi necessário convencer os proprietários rurais. Eles precisaram ceder trechos das fazendas, que se transformaram nesse refúgio biológico. No início houve resistência, mas hoje eles reconhecem a importância da preservação. A princípio foi um impacto, né? Porque falavam, não, tem que doar esses 30 metros, né? Então foi difícil no começo, até que as coisas foram se encaixando, com reuniões e planejamento, e explicando o que podia ser, né, o que futuramente ia dar, né. Os animais locais também ganharam refúgio. Com 4 quilômetros de extensão e 60 metros de largura, o corredor liga o Lago de Itaipu com o Parque Nacional do Iguaçu. A mobilidade dos animais dentro do refúgio permite a reprodução de espécies que antes ficavam isoladas. O corredor corta 2 municípios do Paraná e passa pelo meio de 70 propriedades rurais. Hoje eles têm essa opção de transitar livremente nesse corredor seco, que antigamente não existia essa área, era a área agricultável. É um laboratório a céu aberto. Mas mais do que isso, nós acabamos agregando as políticas públicas, mesmo nacionais, como também algumas estaduais, numa única região. Então a visão é sistêmica, não é um programa pontual, setorizado. Ele tem uma abordagem sistêmica, tudo interconecta. Preservar o meio ambiente para que as futuras gerações possam admirar lugares lindos como esse aqui. O Jardim Botânico de Curitiba é um dos desafios da Rio+20. Mas para alcançar essa meta é necessário resolver alguns problemas, como por exemplo a falta de saneamento básico e também encontrar um local ideal para colocar o lixo. Esses são alguns dos temas do próximo bloco do programa, que vai falar também sobre a Cúpula dos Povos. Não sai daí, Caminhos da Reportagem volta em um instante. Em 1992, as tendas montadas no aterro do Flamengo abrigaram o Fórum Global, que reuniu cerca de 10.000 entidades da sociedade civil do Brasil e do exterior em um debate paralelo à Rio 92. Os participantes lançaram a Carta da Terra, com propostas para garantir o desenvolvimento sustentável. Agora, em paralelo à Rio+20, a cúpula volta ao mesmo local para retomar os debates do Fórum Global. Em 92 você já tinha um anúncio dos riscos ambientais e ecológicos, mas nos últimos anos a gente viveu o que nós na cúpula chamamos de uma crise de civilizações, que não é só a crise financeira, mas é um conjunto que tem a ver com um modelo
de desenvolvimento, de consumo, de produção que hoje domina o mundo, né? A Cúpula dos Povos é, então, esse espaço de contraponto ao espaço oficial, dizendo é possível construir, conviver e habitar nesse planeta de uma nova maneira. Nós também vamos ter um espaço de demonstração, um espaço de vivência diferenciada, com práticas da agricultura familiar, da economia solidária, da agroecologia, que comprovam que é possível um caminho alternativo que não seja só o caminho da economia verde. Entre as principais ameaças aos oceanos estão o aquecimento, a acidificação decorrente da absorção pelos oceanos das emissões de CO2, o aumento de zonas mortas, áreas onde não há oxigênio e, portanto, não há vida, o aumento do nível do mar, a poluição e a pesca excessiva. Um dos temas de debate, tanto na Cúpula dos Povos quanto na Rio+20, é a preservação dos oceanos. A gente precisa ampliar a proteção marítima para garantir áreas que vão estar livres de acidentes com os petróleos, porque os acidentes na exploração eles acontecem, e áreas que vão estar livres também da pesca para servirem de berçário para a reprodução dos peixes, né? A quantidade de áreas protegidas marinhas no mundo é muito pequena e no Brasil quase inexiste. Acidentes recentes confirmam a preocupação. O maior deles aconteceu em 2010 no Golfo do México. A explosão de uma plataforma da British Petroleum matou 11 pessoas, atingiu milhares de animais e espalhou o equivalente a 5 milhões de barris de petróleo no oceano. No ano passado, aqui no Brasil, uma plataforma da Chevron provocou um vazamento na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Nós estamos atuando em águas mais profundas, estamos atuando mais distante da costa e nós temos que sofisticar os sistemas de prevenção. Foram justamente os acidentes que levaram a Petrobras a modificar o seu plano de emergência. Depois de uma série de vazamentos no ano 2000, a empresa investiu 45 milhões de reais na área de segurança ambiental. Equipes de emergência trabalham 24 horas por dia nas plataformas e em terra. Periodicamente, nós realizamos simulados de emergência. Simulados internos só, pessoal nosso, simulados de menor porte, e às vezes simulados de maior porte envolvendo outras empresas, convidando o órgão ambiental, né? Alguns simulados são feitos por demanda do próprio órgão ambiental. Com a descoberta do pré-sal, a Petrobras fez um levantamento de toda a região da Bacia de Campos para minimizar o impacto ambiental da exploração. Durante 5 anos, 300 pesquisadores de 20 universidades mapearam uma área de 100 mil metros quadrados. Sondas rastrearam até 3 mil metros de profundidade. Todo o relevo submarino foi detalhado. Na região foram encontradas mais de 1.000 espécies diferentes. O objetivo é mostrar para os técnicos de perfuração quais são os locais onde a extração do petróleo vai causar menor impacto. São informações físicas, geológicas, químicas e biológicas ali para a região. E todo esse conjunto de informações, ele é fundamental para a tomada de decisão. Quando os relatórios e mapas estiverem finalizados, serão disponibilizados para outros pesquisadores. O ecossistema da Bacia de Campos vai continuar sendo monitorado para conferir se as atividades do pré-sal agridem o meio ambiente. Na Bacia de Campos, nosso objetivo tendo esse retrato, a gente passa a ter uma fotografia, um instantâneo, e agora é fazer um monitoramento regional contínuo da região, de forma que a gente possa acompanhar como é que vai ser a tendência de cada um desses elementos, né, ao longo do tempo. Eu vejo que o Brasil conseguiu uma diferenciação em termos de tecnologia de águas profundas. E hoje o Brasil é visto como um dos líderes nesse tipo de tecnologia. O nosso desafio agora é sermos líderes na proteção ambiental, na proteção dos oceanos. Muitos especialistas defendem que o futuro do planeta deve ser pensado sem o petróleo. Nessa mudança, abandonarmos a civilização dos combustíveis fósseis e construirmos uma economia de baixo teor de carbono, o Brasil está numa posição privilegiada. Nós temos uma matriz energética muito mais limpa que a dos demais e muito potencial em biomassa, em eólica e em hidrelétricas ambientalmente saudáveis, de baixo impacto. Nós podemos fazer muito.
Além dos vazamentos de petróleo, outra fonte de poluição dos mares é o esgoto doméstico, que em muitos lugares do país é despejado sem receber nenhum tipo de tratamento. E somente 15% dos domicílios do país têm esgotos tratados. É importante ressaltar que quando falamos que 15% dos domicílios têm os seus esgotos coletados e tratados, e 85% não os têm, ainda mesmo esses 15% que têm os seus esgotos coletados e tratados, precisam ter esses esgotos coletados bem coletados, precisam ter esses esgotos tratados bem tratados. Tem que se evitar a ligação clandestina, tem que se evitar as extravasões, tem que se evitar as interligações indevidas. De acordo com o IBGE, quase metade dos municípios brasileiros não possuem rede de coleta de esgoto. A situação mais grave é a da região norte, onde apenas 13% das cidades possuem esta infraestrutura. O melhor resultado é o do sudeste, onde 95% dos municípios têm coleta de esgoto. Uma pesquisa realizada nos 81 maiores municípios do Brasil revelou que aproximadamente 5 bilhões de litros de esgoto são despejados na natureza sem tratamento todos os dias. O relatório também criou um ranking das melhores e piores cidades do país. Entre as 10 primeiras colocadas da lista está Curitiba. Ela é a capital com a maior rede coletora de esgoto do país. Aqui, 89% dos resíduos são tratados antes de serem despejados nos rios. Na capital do Paraná moram 2.500.000 habitantes. A cidade é considerada um modelo em tratamento de esgoto, resultado de um projeto que começou há 30 anos. Um dos segredos desse sucesso está na fiscalização. Técnicos da Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, fazem vistorias em prédios e casas para checar se existe alguma falha na rede de esgoto. Para conferir se a tubulação está conectada corretamente, eles jogam um corante nos vasos sanitários. Depois, analisam se a água sai colorida na caixa de esgoto. Nesta casa, a água saiu vermelha, sinal de que não existe nenhum vazamento. Havendo algum tipo de irregularidade, a pessoa é notificada, orientada quanto à solução do problema, recebe um prazo para regularizar o exposto e, se não for regularizado, o processo é encaminhado para a prefeitura para que tome as medidas legais para a ligação. Todos os resíduos coletados em Curitiba são levados para 5 estações como esta. Na chegada, uma grande peneira recolhe partículas sólidas de maior volume, que serão levadas para um aterro sanitário. O líquido restante é lançado em tanques para a areia ser retirada. Depois começa o processo de purificação. Reagentes químicos removem 85% das partículas tóxicas do esgoto. Para comprovar a eficiência do tratamento, basta olhar esses 2 potes. No primeiro, mais escuro, está o esgoto coletado quando chega na estação. Já o segundo, mais claro, é o líquido depois do processo de purificação. Ele está pronto para ser lançado no rio, provocando menos danos ao meio ambiente e à saúde. Reaproveitamos os nutrientes que existem no esgoto, transformamos isso no lodo e devolvemos para o agricultor. No ano passado, foram produzidas 32 mil toneladas de adubo. Nós temos que nos perguntar qual é o nível de tratamento que nós estamos exercitando. Nós estamos removendo fósforo, nós estamos removendo poluentes, nós estamos identificando hoje, nós chamamos de poluentes emergentes, nós estamos desinfetando esse esgoto. Então, esse desafio vai ser constante. A sociedade sempre vai reclamar, vai exigir novos padrões para o lançamento nos corpos d'água. No outro extremo da pesquisa está Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Aqui, o esgoto é despejado dessa forma, sem receber nenhum tipo de tratamento, nos rios e canais que cortam o município e também na Baía de Guanabara. Duque de Caxias ocupa a penúltima colocação do ranking do saneamento. Só fica à frente de Porto Velho, em Rondônia. Para conhecer um pouco melhor a realidade do município da Baixada Fluminense, nos encontramos com Paulo de Tarso, que é presidente da Associação de Moradores do Jardim Olimpo. O local não tem água encanada nem rede de esgoto. A situação do esgoto aqui é, como dizia a senhora, tudo misturado, né? O esgoto junto com a água pluviária não tem tratamento. Nós temos problema que nosso bairro é todo poço artesiano. A gente usa filtro e tudo, mas sempre a água está com um cheirinho meio estranho e a gente não descobre o que é. Tem criança, tem meus netos, né? Minha filha mora em cima. Tem um outro poço artesiano também, que o poço sempre dá um cheiro
esquisito, a gente limpa a caixa, mas não é a caixa, o problema é da água mesmo. Um laboratório experimental da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que o esgoto pode deixar de ser um problema. Os cientistas da UFRJ desenvolveram um projeto que permite reaproveitar a água que seria eliminada junto com os dejetos. O material passa por um processo rigoroso de purificação. Depois de uma filtragem, a água está pronta para ser usada na irrigação dos canteiros do campus da Ilha do Fundão. Este reaproveitamento permitiu à universidade reduzir o consumo de água em 24 mil litros por ano e gerou uma economia de R$80 mil. Os esgotos sanitários, eles permitem não só o aproveitamento da água de melhor qualidade, como ainda de elementos que são separados dos esgotos, por exemplo, fósforo. O fósforo é um nutriente fundamental para desenvolvimento agrícola. Um outro é a transformação do lodo das estações de tratamento de esgotos em fontes de energia. Você, ao digerir esse lodo, você pode converter esse lodo, essa matéria orgânica, em biogás, por exemplo, e fazer o aproveitamento energético desses esgotos. Além de melhorar a estrutura das redes de saneamento e de abastecimento de água, um outro desafio para o Brasil é encontrar um destino adequado para colocar as milhares de toneladas de lixo que se acumulam diariamente em todo o país. Só a cidade de São Paulo produz cerca de 12 mil toneladas de resíduos todos os dias. No Rio, o volume chega a 8 mil toneladas. Uma lei federal determina que até agosto de 2014, nenhum resíduo sólido reciclável poderá ser enviado para os aterros sanitários. Eu acho que a gente não vai ter uma outra alternativa, né, pela necessidade, né, pelo potencial de recursos naturais que se perde, de se tornar obrigatório, né? Eu sou plenamente a favor da reciclagem ser obrigatório. E a engenharia reversa também. As empresas têm que começar a se comprometer a recolher as embalagens, as pilhas, baterias, etc. Estimativas apontam que poderíamos gerar até 8 bilhões de reais se houvesse uma expansão da reciclagem no Brasil. Nas grandes cidades brasileiras, apenas 5% do lixo é reciclado. Nas principais capitais europeias, chega a 60% e mais de 70% no Japão. Algumas empresas já descobriram que o lixo pode se transformar em lucro. É o caso desta indústria, que fica em Cuiabá, no Mato Grosso, e transforma embalagens de agrotóxicos em dutos plásticos, utilizados em construções. As embalagens são descontaminadas antes da reciclagem. O que há tempos atrás era descartado no campo sem o menor cuidado, hoje pode ser transformado em riqueza, pode gerar capital, pode gerar emprego, em consequência você está preservando o meio ambiente. Matéria-prima não falta. O Mato Grosso é o maior produtor agrícola do país e o consumo de agrotóxicos é grande. O plástico das embalagens é triturado e lavado em um moinho. Depois passa por um processo de filtragem. Nessa máquina ele é derretido, ganha cor e é moldado no formato do duto. A indústria funciona 24 horas por dia e recicla 400 toneladas de embalagens plásticas por mês. A gente reutiliza toda a água utilizada no processo de lavagem das embalagens, ela vai para a minha estação, é tratada no nível que eu possa reaproveitar e eu não descargo uma gota de água no meio ambiente. Ou seja, aqui 100% é reutilizado. Lixo também virou sinônimo de lucro em uma empresa de Magé, na Baixada Fluminense. É uma usina de compostagem que transforma resíduos orgânicos de 20 empresas da região em adubo. A usina pode processar até 850 toneladas de lixo por mês. A compostagem se dá por um processo de decomposição ao micro-organismo que decompõe o resíduo orgânico. E ele precisa de alguns ajustes, né? Porque a gente precisa controlar algumas coisas para que essa bactéria possa ter sucesso na decomposição. O procedimento é simples. Os funcionários misturam palha e uma bactéria biológica no lixo. 30 dias depois, os restos de alimentos já estão transformados em adubo. Em todo o Brasil, existem 211 usinas de compostagem como esta aqui, um número que é considerado muito pequeno. Para se ter uma ideia, apenas 5% do lixo orgânico produzido no país é reaproveitado. Além da gente estar evitando o envio desse resíduo para um aterro, onde ele estaria emitindo metano, né, que é um gás muito poluente,
nós estamos usando isso como matéria-prima para produzir um adubo que é muito benéfico para o solo e para os alimentos ali produzidos. O lixo tem que passar a ser visto como uma solução e não como um problema. Empresas como essas e outras iniciativas, ainda que pontuais, podem fazer a diferença quando o assunto é o destino do lixo. No Morro dos Macacos, no bairro carioca de Vila Isabel, um grupo de moradores decidiu tomar uma atitude para acabar com a sujeira. A nossa comunidade ela é composta de muitos moradores, né? Tem mais de uns 18 mil, 19 mil moradores. E esse projeto ele veio para nós tentarmos educar as pessoas a eles serem responsáveis, cada um pelo seu lixo. Porque o lixo fica espalhado pela rua, espalhado pelas valas, trazendo doenças. Começou com esse trabalho de estar indo nas casas das pessoas, conscientizando, perguntando, você separa o seu lixo? Tiveram a ideia de trocar lixo por comida. Criaram um projeto onde os próprios moradores recolhem o que pode ser reciclado e levam o material para ser pesado. Cada um recebe um vale que pode ser trocado por alimentos não perecíveis, como arroz, feijão e farinha. Lúcia participa do projeto há 3 anos e está satisfeita com os resultados. A gente está limpando a comunidade, tirando o lixo, catando, ainda por cima é tipo um alimento, a maneira que a gente tem também poder ter um alimento dentro de casa. Os alimentos que os moradores recebem são comprados com o dinheiro arrecadado com a venda do lixo para reciclagem. Uma outra fonte de renda do projeto é o artesanato. Os produtos criados com materiais que estavam no lixo são vendidos nesta loja. Se as pessoas tiverem consciência de estar fazendo isso, essa separação, que nós podemos estar aproveitando, né? Nós ao mesmo tempo estamos limpando e ao mesmo tempo produzindo arte para gerar renda. Para atrair novos participantes, as coordenadoras do projeto contam com o apoio de jovens. Eles aprendem a importância do reaproveitamento do lixo e percorrem o morro realizando um trabalho de conscientização, distribuindo sacolas para a separação do lixo reciclado. Nós fazemos parte do projeto Limpar, somos agentes de ambiental dentro da comunidade. 500 famílias já estão cadastradas no projeto Limpar aqui no Morro dos Macacos e fazem a coleta seletiva. Desde o início do ano até o fim do mês de abril, elas já recolheram cerca de 15 toneladas de lixo. Ainda não chegamos aonde a gente precisa chegar, porque essa comunidade é muito grande e os nossos recursos são poucos para atingir a todos. Mas a gente faz aquele pouquinho que a gente pode fazer e tenta que esse pouquinho possa repercutir na nossa comunidade. Você sabe o que é economia verde? No próximo bloco nós vamos falar sobre esse novo modelo de produção que vem provocando muita polêmica. Produzir de forma sustentável, sem reduzir o crescimento ou rever os padrões de consumo. Esse é um dos principais pontos de discussão da Rio+20. Se com economia verde nós queremos dizer que nós vamos ter que ter um modo de produzir e consumir que respeite os limites do planeta, nos quais nós já estamos esbarrando, ou seja, uma economia que não aqueça o planeta além do que dá para suportar, que não extinga a vida, que não elimine a água disponível, que não torne os oceanos mais ácidos. Se a economia verde é entendida dessa maneira, muito bom. Se economia verde for entendido como algum tipo de detalhe, inovações tecnológicas, um cuidadozinho aqui, outro ali, é pouco. O tamanho da crise é grande. Aí ela não merece sequer esse nome de economia verde. Quem é contra diz que esse modelo é insustentável e argumenta que o verde não pode ser transformado em moeda. O fundamental seria modificar o estilo de vida. Se você pega em termos do mundo, né, os países do norte consomem quase 80% dos bens e recursos que são produzidos em toda a Terra. Essa concentração, essa superconcentração, precisa ser alterada e alterada profundamente.
economia verde é um dos temas em debate nos cursos sobre desenvolvimento sustentável oferecidos no Sebrae de Cuiabá. A primeira aula é uma visita ao prédio conhecido como Espaço do Conhecimento. O projeto arquitetônico foi inspirado nas ocas dos índios do Xingu. Nenhuma árvore foi derrubada. Nessa condição geográfica que nós estamos, Cuiabá, Mato Grosso, Centro-Oeste, é uma região no Brasil, uma região muito quente. E esses povos tinham se adaptado a isso através de centenas de anos de observação, de pesquisas empíricas que eles vinham fazendo para saber usar que material, que tipo de palha que eu vou usar, qual o cipó mais adequado, que dura mais, qual é a madeira que vai funcionar melhor nessa estrutura principal da habitação, enfim. Para amenizar o forte calor da capital de Mato Grosso, o teto foi pintado de branco e reflete a luz do sol. Na cobertura também foram criadas 2 camadas de concreto, separadas por um vão de 40 centímetros. O espaço retém parte do calor que não chega ao ambiente de trabalho e reduz o consumo do ar-condicionado. E esse desenho, como eu tinha dito, ele está referenciado nesse desenho ancestral das casas indígenas, que é um desenho inteligente, são as camadas de palha, entre as camadas permeia o ar, né? Você tem microfrestas que deixam o ar passar, o que deixa a cobertura das casas indígenas funcionar como um colchão de ar assim, que mantém a temperatura interna sempre agradável. Outra vantagem do teto é o formato em curva, que permite a água da chuva escorrer e cair numa calha. Ela é armazenada e depois utilizada para regar os jardins. Durante o dia, o Espaço do Conhecimento funciona sem nenhuma luz artificial ligada. Toda a luminosidade é garantida pela luz solar. Além das paredes de vidro, o arquiteto instalou 6 lâmpadas naturais, que são um conjunto de espelhos que refletem a luz do sol. O projeto permitiu reduzir o consumo de energia em 50%. Bom, a intenção do Sebrae ao construir esse prédio foi, na verdade, mostrar para os empresários de todos os segmentos que há viabilidade econômica e, muito mais do que isso, mostrar para todos que um ambiente de trabalho ideal, com mais qualidade de vida, significa maior produtividade. Depois de aprenderem com a arquitetura do prédio, técnicos do Sebrae de todo o Brasil descobrem mais sobre práticas sustentáveis em sala de aula. A maior importância de um curso como esse é a capacidade de dar escala a um conhecimento fundamental para a transformação da economia do Brasil e do planeta. Se você levar em conta que a gente está nas vésperas da Rio+20, que é uma conferência global que o Brasil vai sediar e que vai discutir um novo paradigma econômico para a economia verde, isso não vai acontecer se as empresas não passarem a trabalhar de uma forma diferenciada. Esta forma diferente das empresas só vai acontecer se elas tiverem assessoria técnica para isso. E é isso que essas pessoas do Sebrae vão ter a capacidade de fazer. Um dos mitos acerca da sustentabilidade, como também da inovação, é que seria para grandes empresas, para grandes estruturas. E, na verdade, aqui no centro nós percebemos que, através de pequenas práticas, impactam profundamente no negócio da empresa. Então, de um lado, tem as práticas sustentáveis pelo viés ambiental, da consciência em relação ao respeito ao meio ambiente e, por outro lado, a sustentabilidade também como negócio, a sustentabilidade também como uma possibilidade de se oferir resultados ao final do mês. Foi o que descobriu o dono dessa lavanderia também em Cuiabá. Ele substituiu os solventes químicos por produtos biodegradáveis, comprou secadores a gás e máquinas de lavar que consomem menos água e energia. Com as mudanças, o faturamento da lavanderia aumentou 5 vezes. Para economizar energia na hora de secar uma roupa, o velho e conhecido varal passou a fazer parte da lavanderia. Quando uma peça, por exemplo, não precisa ser entregue no mesmo dia, ela vem para cá e seca normalmente. O que aqui em Cuiabá acontece muito rápido, devido ao forte calor e à umidade do ar, que chega a 9% em algumas épocas do ano. Nos dá a oportunidade de oferecer ao nosso consumidor final um produto de boa qualidade, bom acabamento, a um custo bem competitivo. A competitividade empresarial passa obrigatoriamente por inovação e hoje as inovações, pelo menos aqui no Brasil, obrigatoriamente vão ter que usar práticas sustentáveis para que serem competitivas no mercado globalizado. Longe
Longe de um grande centro urbano, em Pirenópolis, no estado de Goiás, o verde não está relacionado com o desenvolvimento econômico, mas é a fonte de inspiração para os moradores do Ecocentro. A comunidade foi criada há 11 anos e quem mora aqui quer viver integrado com a natureza, seguindo os princípios da permacultura, que prevê a exploração sustentável dos recursos naturais. Começamos fazendo a nossa própria casa, começamos produzindo o máximo que poderíamos produzir do nosso alimento e principalmente controlando as nossas necessidades essenciais de autonomia em termos de água, em termos de habitação, em termos de energia, em termos de alimento e a responsabilidade sobre os nossos resíduos. André fundou o Ecocentro depois de conhecer um projeto semelhante na Austrália. Entre as técnicas adotadas para preservar os recursos naturais está um sistema de calhas, que serve para captar a água da chuva, que abastece a fazenda. A energia solar é usada para aquecer a água. O banheiro não tem descarga. Os resíduos vão para uma compostagem e viram adubo. O Ecocentro é aberto à visitação. Lá acontecem cursos ligados à permacultura e ao desenvolvimento sustentável. Hoje, 12 pessoas moram no local. Quem chega começa como voluntário e vai se adaptando às tarefas do dia a dia. Temos um programa de voluntário que atrai muita gente do mundo inteiro. As pessoas que vêm e participam com a gente de algum evento ou do programa de voluntariado, algumas percebem que esse é o lugar que elas querem viver o resto da vida delas, ou viver uma boa parte da vida delas. Roberta é cineasta e conheceu o Ecocentro no ano passado. Ela decidiu fazer um documentário sobre o local, acabou se apaixonando pelo projeto e resolveu morar aqui. Vim para cá em outubro, fiquei uma semana, depois de uma semana eu falei, não, vou ficar um mês e meio, fiquei um mês e meio de voluntária. E aí saí daqui com casa alugada. Aí voltei para o Rio, meados de novembro, já com a casa alugada aqui, desfiz meu apartamento, mandei tudo para cá e 10 de janeiro me mudei. Quando não está filmando, Roberta ajuda na manutenção do Ecocentro. Hoje eu posso ficar de 8 a meio-dia. 8 a meio-dia eu fico, sabe, fico com a Maru, cuidando da horta, do jardim, fico e depois do almoço eu tenho que trabalhar nas minhas coisas. Você não tem obrigação. Se você acaba vindo para cá é porque você quer fazer isso, é um prazer. As casas do Ecocentro são produzidas seguindo o princípio da bioconstrução, uma técnica que foi apresentada neste curso para alunos de vários estados brasileiros, que foram a Pirenópolis para conhecer o projeto. A base fundamental da bioconstrução é a terra. Essas paredes aqui foram todas construídas com barro. Não foi utilizado nenhum tijolo nem cimento. O objetivo é agredir menos a natureza e tornar o ambiente mais agradável. Além de ser normalmente mais barato, a terra é um excelente material de construção, porque ela te permite um controle melhor do conforto térmico, da temperatura do espaço que você ocupa, ela permite um controle da umidade relativa do ar, porque a terra absorve a umidade e também emite ou evapora a umidade quando está muito seco. Quem participou do curso no Ecocentro aprendeu como transformar barro em parede. O auditório onde foi realizada a palestra de abertura foi todo construído com a terra que estava no local onde ele foi erguido. Sandra e Tânia são pedagogas e moram em Santa Catarina. Então a gente veio no ano passado nas férias, em julho, para conhecer Pirenópolis, e especialmente para conhecer o IPEC. Dessa primeira visita surgiu uma vontade enorme de estar vindo aqui buscar mais conhecimento, né? Nós construímos as nossas casas, por exemplo, dos materiais que estão disponíveis aqui, na sua maioria. Quando é necessário trazer algum material de fora, nós fazemos uma auditoria em cima disso, de forma a repor de outras maneiras, plantando árvores, produzindo mais biomassa para compensar aquilo que a gente precisa trazer de fora. Os vários projetos que foram apresentados aqui no Caminhos da Reportagem serão debatidos durante a Rio+20. Os resultados práticos da conferência ainda são desconhecidos. Muitos acreditam que ela não vai provocar grandes avanços, mas mesmo assim será um espaço fundamental para a troca de experiências e também para a criação de uma agenda com propostas para o futuro. O que acontecerá na Rio+20 dependerá de todos nós, exercício da cidadania, pressão, participação. Mas acima de tudo, se ela tiver a coragem de dizer que a agenda dos próximos anos e décadas são essas grandes transformações
econômicas, sociais, políticas e no pensamento humano, então ela será um êxito e será lembrada como um momento histórico definitivo nesse processo histórico. Essa mudança não é uma mudança que você faça nem só pelos governos e, evidentemente, não vai ser feito pelas grandes corporações, é lógico. Então, essa mudança só se constrói com uma participação ativa e consciente da população. E hoje nós vivemos uma espécie de, digamos assim, de esquizofrenia. Se você perguntar, todo mundo sabe que tem uma crise ambiental. Agora, como é que isso se liga com a sua forma de vida, com a sua forma de consumo e com a sua forma de acesso à riqueza? Isso não está tão evidente. Então, construir um apelo para que as pessoas, os cidadãos, as cidadãs, as pessoas nas escolas, os jovens, tomem consciência de que é o nosso padrão de consumo, que é a forma como nós vivemos, que precisa ser questionada, é urgente e necessário. Historicamente, os governos nacionais concordam em tese, né, e na hora de aplicar, eles criam a sua própria solução. Pode ser que as decisões sejam realmente favoráveis à criação de um novo modelo de atuação econômica que implica em várias renúncias às situações presentes e a criação de novos mecanismos, né? Pode ser que se chegue a um acordo como esse, mas a aplicabilidade ainda é alguma coisa que nós vamos ter que constatar na sequência. É um planeta Terra. Nós todos habitamos e compartilhamos esse planeta. Os bens e a riqueza desse planeta são suficientes hoje para alimentar, para vestir, para garantir educação, garantir qualidade de vida para toda a população. O que não é possível é a ganância e a acumulação. O que não é possível é o excesso na apropriação privada. Agora, condições de vida digna para todo mundo com justiça é perfeitamente possível. As mudanças precisam acontecer. Já estão acontecendo. Precisamos acelerar o seu ritmo e compreender que na natureza não existe castigo, existe consequência. Cuida bem, ela cuida bem de você.